Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Aí, voltando, vamos falar da infinidade de clones, pelo menos os mais famosos. Não, rapidinho, peraí, tá? Se o Wolfenstein 3D, ele criou o gênero do FPS, no Doom eles deram um nome, né? Que era o Doom Clone, ou jogo tipo Doom. Inclusive, definiu retroativamente o Wolfenstein 3D. Sim, de certa forma, pra tornar ele mais... o pessoal entender melhor a definição dele, né? Voltando à minha parábola de jogos de luta, Doom, Double Dragon e o Wolfenstein Renegade. E assim, em dezembro de 93, a ID licenciou a engine do Doom, que a engine, tecnicamente, o nome era ID Tech One, ou a Doom Engine. Em 97, o código-fonte foi liberado. Em 99, foi licenciado segundo a licença GPL, de código aberto. Se você quiser, você pode olhar, você pode mexer, você pode futucar, você pode recompilar, só que você tem que manter-se na licença. E aí, com isso, tem uma quantidade imensa de clones de Doom para tudo que é plataforma disponível por aí. Vamos agora falar dos cloninhos de Doom, que são contemporâneos. Pasme, a gente vai começar com console. Pois é. Mas, de certa forma, tem tudo a ver com Doom, que tem a ver com coisas espaciais, nesse caso alienígenas. Não, isso é uma coisa curiosa, né? Que assim, como todo bom jogo que tem sucesso, você vê aquela fila de jogos de imitação. Sim. Que tenta, assim... tenta tirar a casquinha, né? Alguns até conseguem a sorte de ultrapassar a cópia sobre isso aí. Mas, vamos lá. Primeiro deles, Alien vs Predador, feito em 94, de uma empresinha chamada Rebellion Developments, acho que fez o tal de Rainbow Six também. Isso, outro FPS. Literalmente foi o jogo mais esperado e é o jogo mais bem sucedido do Atari Jaguar. Com certeza. Eu achava que o mais esperado era o Doom pro Jaguar. Não, ele talvez sobressaiu por causa que ele tem um aproveitamento melhor de hardware. Ele é superior. Ele só saiu pra Jaguar? Nessa encarnação, sim. Ele foi lançado no dia 21 de outubro de 94, nos Estados Unidos e na Europa, e em 8 de dezembro no Japão, que inclusive foi quando o Jaguar foi lançado no Japão, e nessa data o jogo ele foi incorporar, era um jogo que vinha no console. A galera no Japão já comprava com ele. Quando comprava, né, o Jaguar, né? Quando comprava. Vendeu 85 mil cópias, parece. E fora que assim, o jogo só tá perdendo a contagem que o Jaguar foi descontinuado, mas mesmo assim ele continua sendo vendido, né, o cartucho. Então ninguém sabe exatamente quantas cópias oficiais do Alien vs Predador foram vendidas. Existe um chutômetro que é 200 mil. Olha. Mas é nada confirmado. Chutômetro. Então, o jogo se passa na base de treinamento de Golgotha, e nele você pode se dar o luxo de assumir o papel de um Yautja, que é o predador, um xenomorfo, que é o Alien, ou o mais perigoso de todos, né? Um fuzileiro colonial, o mais ferrado de todos. Ou de bucha de canhão, né? Ah, sim. Vale lembrar que ele é baseado nas histórias em quadrinhos na série da Dark Horse, né? Sim, antes de sair. Que era editora em quadrinhos que publicava material tanto de aliens quanto dos predadores. E foi a primeira a fazer o tão sonhado, então, crossover, né? Alien vs Predador. Ela que fez também o Batman vs Predador? Sim, e parceira da DC Comics. E ela fez Batman vs Predador 1, Batman vs Predador 2, Batman vs Predador 3. Eu acho que tem até o 4. Robocop contra Exterminador do Futuro também é deles também, desenhado pelo Walt Simonson. Robocop vs Terminator, sim. Tudo quanto é filme de ação, né? Eles tinham licença de Star Wars durante um bom tempo. Então tem muito material de Star Wars que saiu por eles. Terminator, Robocop, Alien, Predador, algumas coisas... Hellraiser, eu acho. Hellraiser eu não lembro, não tenho certeza. Mas muita coisa saía pela Dark Horse, que ela tinha essas licenças. O que hoje em dia pro mercado de quadrinhos é mais ou menos a IDW. A Dark Horse hoje em dia tá praticamente insignificante no mercado. A IDW meio que pegou esse espaço de fazer esses licenciamentos de personagens, ou personagens muito antigos, ou situações assim. Essas licenciaturas. Essas licenciaturas.
né? Mas como esse não é um podcast de quadrinhos baseados em cinema, vamos voltar aos clones de Doom? Vamos lá. Próximo tem a ver com aquela história que eu falei da Ravensoft. Ele foi desenvolvido pela Ravensoft com a engine do Doom e distribuído pela ID Soft. Heretic. Heretic, baseado na ideia do Catacomb. É um Doom, só que você é um mago, o ambiente é medieval, ou seja, tem demônios, você solta rajadas místicas em vez de tiros. Exatamente. Tanto é que o jogo foi produzido pelo Romero também. Sim. Lembro de ter jogado muito ele. Tinha a ideia muito legal, cara. As capas desse jogo pareciam capa de disco de heavy metal, cara. É muito boa nas capas do Heretic, cara. Não saberia, eu só joguei piratão, né? Baixado de BBS, o caramba. Eu também, né? Hexen também, né? O Hexen era a sequência do Heretic, né? De certa forma, ele é inicialmente uma sequência. É aí que tá. É e não é. Não, tem um jogo intermediário. Tá meio que sucessor espiritual. No Hexen você controla um guerreirão, né? Com machado de batalha. Aí tava lá, onde Heretic, todo mundo achava que ele era a continuação. Só que depois saiu o Hexen 2 e Heretic 2, sabe? Então. Eu, hein? É. Mas peraí, vamos organizar as ideias aí. O Heretic, ele usava uma versão adaptada da engine do Doom. Sim. Eles acrescentaram coisas como olhar. Aí sim, fisicamente olhar pra cima, olhar pra baixo. É, ele foi o primeiro jogo a fazer isso. Inclusive voar, né? Lembra que ele voava. Ou seja, ele partiu com um 3D mais 3D. Ele tinha a zoeira de transformar os demônios em galinhas. Sim. E te matava se tentasse botar um DDQD pra ficar imortal. Nota mental, se não me engano, tinha também sapos, um bichinho sapo. Eu lembro das galinhas, e as galinhas te bicavam. Eu lembro das galinhas também. Tirando incríveis um pontinho de dano. É dano. O jogo teve 3 sequências, né? Hexen Beyond Heretic, ok, 95. Hexen 2 pra DOS, né? O Hexen 2 pra Windows e pra Mac OS 10. O Windows 97, Mac OS 10 2. E o Heretic 2, pra Windows 98, Linux 99 e Amiga PowerPC 2000 e Mac OS 2002. Esse Amiga aqui é oficial ou já é homebrew? Oficial, PPC, mas tinha que ter aceleradora, né? Então foi o único jogo realmente que a ID lançou no Amiga. Acho que é por outra distribuidora, né? Tipo, o cara licenciava o código-fonte e só compilava. E as duas últimas não tiveram o Romero participando. Ele já tava parado, já contando dinheiro. Já tava muito ocupado. E falando em ocupado, né? Um jogo pra ocupar sua mente. Tentando esquecê-lo. Mas que negócio, cara. É de uma plataforma que não tinha jogos, então, principalmente desse estilo. Claro, porque era um parto programar pro Mac OS clássico. Enfim, veio a resposta no Mac do Marathon. Que é o primeiro FPS exclusivo do Macintosh. Sim. Ele foi desenvolvido por uma tal de Bungie. Vocês conhecem essa Bungie? Pois é, os pais da série Halo. Sobe aí a Beyoncé. É triste isso, hein? Eu conheço a Bungie, que é a que faz produtos alimentícios. Não. Eu lembro muito quando o pessoal comentava no jornal, falava dos jogos, falava do Lord Mac no caderno de informática do Globo, e eles citavam o Marathon. Isso. Falaram que é a 8ª maravilha do mundo, falavam que o jogo é espetacular. Mas tem uma pessoa aqui que jogou ele na época, o Giovanni. E aí, Giovanni, o que você achou no Marathon? É assim, vamos citar, né? O jogo que fica tirando em gafanhoto antropomórfico gigante numa nave espacial que foi invadida. É o primeiro título, você já falou da Bungie, né? A franquia do chefe. E assim, eu lembro de ter jogado esse cara, eu vi screenshot, vídeo no YouTube, e a minha mente relembrou ter jogado isso em algum bundle de jogos pra Mac OS. Esse jogo é horrível. É muito ruim. Você joga em um quarto de tela 94. A animação é muito ruim, a movimentação é ruim, tudo é ruim. Tipo assim, não vale a pena. Mesmo em Mac Power. É só rodar em Power. Tá faltando uma aceleradora 3D aí. Tá faltando um sistema operacional. Polêmica. Opa, já que a gente citou a Nintendo, vamos citar a Triad. Opa! Rise of Triad. Rise of the Triad, um jogo de 1995 da Apogee, que ele foi originalmente concebido como uma sequência do Wolfenstein 3D. Ele não é exatamente um clone do Doom, ele é mais um clone do Wolfenstein 3D, cuja engine foi melhorada até chegar ao nível Doom, tendo algumas coisas que o Doom não tem e não tendo algumas coisas que o Doom tem. É, porque aí começaram a ter as coordenadas com o eixo Z também, de forma diferente. Você podia subir um elevador e ter inimigos num andar de uma estrutura e outros inimigos no andar de baixo de uma estrutura. No Doom você não tinha
isso. É o que eu falei, isso, você só tinha elevações diferentes, mas se você estava naquela coordenada, você não podia ir pro subsolo nem subir numa estrutura. Mas o que ele não tem, que o Doom tem, é que o cenário dele também é em 90 graus. É tudo em 90 graus. Senão seria mexer demais no motor. Ele realmente foi codificado em cima da engine do Wolf 3D, mas ele tem vários outros momentos. Você tem plataformas que te joga pra dar salto. Olha, virou Sonic. Quase. Realmente, porque você dá salto pra pegar, né, coisinhas de bônus que ficam pairando no ar em forma de parábola. É muito Sonic isso. Eu joguei Rise of the Triad lá atrás. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto, eu não suporto esse jogo de ser Rise of the Triad. The worst episode ever. Não gosta? Jogou e não gosta? Eu acho muito ruim, cara. Eu só joguei a versão de Shell, achei divertidinho. Tão divertidinho quando o Wolf 3D, um pouco menos divertido. Nada contra ele, não. E tem uma coisa engraçada, que nesse jogo eles resolveram exagerar a sanguinolência ao nível do ridículo, do cômico, de explodir, dos inimigos explodirem e saírem voando órgãos pra tudo quanto é lado. Aí cai um olho e fica escorrendo pela frente da tela, como se fosse na frente da câmera. Tipo, inclusive eles têm um termo pra isso tirado de uma legenda que aparece no jogo quando você consegue fazer isso com uma arma, que é o Ludicrous Gibbs, que o Gibbs são pedaços de carne voadores. Ludicrous, ridículo, né? E isso virou um termo pra designar aquela sanguinolência excessiva que de tão excessiva perde a credibilidade para ser cômico, sabe? Isso é verdade. Tipo a morte do vilão no Conair, sabe? No filme Conair, com o Nicolas Cage. Sim. Quem não viu esse filme, veja. A morte do vilão nesse filme é isso. É Ludicrous Gibbs. Nossa, tá falando para as pessoas assistirem filmes com Nicolas Cage? Vamos falar de um outro clone de Doom, dessa vez um bom clone? Vambora. O Rise of the Triad é bom. Só você que não gosta dele. Eu lembro que eu joguei muito pouco ele, cara. Eu achava legal a ideia de você poder pegar duas armas, duas pistolas. Isso era legal. Mas eu joguei muito pouco. Eu achava ele confuso. Deixa. E agora vamos pra Star Wars Dark Forces. Lançado em 1995 para DOS, Linux, e se não sabia, Mac, Windows, 1996 para PlayStation. É o Doom do Jorge Lucas. Sim. Vem cá, mas quem tá ensinando aqui que eles só sabem copiar a coisa dos outros, né? Imagina só, qual uma coisa dessa. Só sei que a interface é 100%, né? Tu vê quando começa a rodar, aparece lá antes de entrar no logotipo da luz. Cara, quem não queria jogar um jogo estilo Doom que você pudesse trocar tiros dentro da Estrela da Morte com a trilha sonora de John Williams? Você não queria jogar? Não. Sem graça. Esse jogo presta? Eu não joguei esse jogo. Você que jogou o jogo, ele presta? Joga, é bom, muito bom. Ele faz parte de uma série que depois foi se transformando em jogos não primeira pessoa, que é a série Jedi Knight, que é excelente essa série. E no primeiro jogo da série, você controla o mercenário BJ, que é Caio Katarn, a serviço da Aliança Rebelde, e que você entra infiltrado na Estrela da Morte, que antigamente você era um agente do Império, então você já tem acesso às chaves, algumas coisas. E você tem que se deparar com um projeto chamado Darkbear, de droids de batalha e Stormtroopers tunados, que podem se sentar, vejam bem. Olha, tunaram os Stormtroopers, pode sentar agora. Exatamente. Essa engine do Dark Force depois dos Jedi é a engine do Doom, só que bem modificada. Eles eram a engine própria, agora chamaram de Jedi, para confundir bastante as pessoas. Mas que eles botavam um mundo 2D como se fosse 3D, não é legal isso? Você que joga, é um jogo bacana, um jogo legal, eu gostei. Pra quem é fã de Star Wars, então. Esse jogo conseguiu passar em brancas nuvens pra mim na época, não sei porquê, nunca com ele. Vem cá, agora vai ter uma versão revisada desse jogo, porque o Jorge Lucas adora ficar revisando as coisas. Ele vai colocar o Mickey Mouse? Eu não sei se vai ter um remake desse jogo ou não. Agora com o Mickey Mouse, ó, gente. Se a Disney vai... Mouse e Homem-Aranha. Homem-Aranha, olha. Eu acho que não, que a Disney não tá afim de mexer em jogos. Ela tá afim de mexer em audiovisual, mas jogos tá deixando pra terceiras fazer, então capaz de não sair nada sobre isso não. Melhor ainda. Crossover do Thanos com o Darth Vader. Aí eu vou descobrir que os midi-chlorians também estão ligados com aqueles cristais, aquelas pedras, né? Vamos parar de zoar a franquia do Zorro. Vamos seguir adiante aí. Pra falar de uma franquia que se zoa a si mesmo. Isso, assim, vamos chegar naquela parte do episódio que literalmente cada jogo que a gente vai citar aqui agora deveria ser um episódio próprio, tá? Então vamos tentar ser o mais sucinto possível pra gente não terminar de gravar isso aqui e a galera poder sair pra comprar o panetone da série de Natal de 2020, tá? Jingle Bell, e é isso aí. Mas vamos lá, então vamos falar Hail to the King, baby. Nuke 3D.
Olha, eu tenho um carinho especial por esse jogo, que ele é o único de todos esses first person shooters que a gente já falou, dos que restam ainda pra gente falar, é o único que eu consegui zerar sem trapaça. Agora, salvando de 3 em 3 segundos, né? Sim, e dando load também de 3 em 3 segundos. E usando todos os slots de gravação. Enfim, junto com o Wolfenstein 3D e o Doom, ele é o título responsável pela popularização do gênero do FPS, com certeza, principalmente na plataforma 3D. Ele foi desenvolvido pela 3D Realms, por acaso é a empresa que fez um outro jogo que eu vou citar quando a gente for falar, um jogo bem diferentão de FPS, e lançado dia 29 de janeiro de 1996, versão shareware. Pausa, guardem essa data, 29 de janeiro. Uma versão completa disponibilizada em abril do mesmo ano, assim como diversos outros pacotes, uma sequência direta que demorou 15 anos para ser lançado. Famigerado do Duke Nukem Forever. Sim, estamos falando daquele jogo que tem todo o humor dele, humor negro, diretas, sátiras, violência, pornografia, é claro, e muito mais. I'm gonna kick your ass. Estamos falando de 3D, a engine dele é a Build, também era uma visualizadora de um mundo 2D, um cara de 3D, e o código-fonte do jogo foi liberado em 1997, que permite versões para quase tudo que se possa imaginar compilador C. Aí só complementando uma coisinha, o personagem do Duke Nukem, ele é o personagem já citamos, né, jogos de plataforma, de uma série de 2 jogos de plataformas da própria Apogee, eram jogos em EGA. É um joguinho até divertido. Ele já era um personagem, ele já era fanfarrão nessa época. Pissing me off. Polêmico. Não tão polêmico, e eu gostaria muito de ver um crossover de Duke Nukem com o Fred Hardest. Ele tem toda a cara de Fred Hardest. E vai lembrar, o Duke Nukem é o maior chupador de frases de efeito na cultura pop. Yippee-ki-yay, motherfucker. Né? Que, se não todas, a maioria das frases dele vieram de séries como A Hora do Espanto, Terminator, Ash vs Evil Dead, e vieram de lá. Mesmo assim, Go ahead, make my day. eu tenho uma coleção de frases do que Nukem falas dele. De vez em quando vocês ouvem aí no podcast, faço uso delas. Vocês ouviram alguns segundos, inclusive. E o maior fã aqui do Nukem não está presente, que é o César. Pois é. Pois é. César, inclusive, que pra quem sabe, ele, depois de um longo e tenebroso inverno, foi lançado Duke Nukem Forever, e ele adquiriu uma cópia do Duke Nukem Forever. Sim, ele teve a capacidade de comprar. Eu lembro de zoeiras de um sujeito que foi no 1º de abril, que o Duke Nukem Forever pra Atari 2600. Holy cow. E eu lembro desse. Ricardo, o César também comprou uma cópia de Chinese Democracy do Guns N' Roses? Não, ele comprou do Zorax. Na época. O Zorax não demorou a sair, ele é memético por outros motivos. Ah, tá. Mas ele comprou o Duke Nukem Forever, que aliás, na época, o Duke Nukem Forever é responsável pela criação do termo Vaporware e ganhou no concurso dos 10 maiores Vaporware da história, ganhou tantas vezes a ponto de ter colocado fora pro maior concurso. Não, ele é uma estrofe da música Man with the Gun, do Press Play on Tape, que é I Will Never Be Done. Verdade. E alguns já brincavam, falavam que não era o Duke Nukem Forever, era o Duke Nukem Whatever, né? Ou Whenever. Mas vamos à parte que interessa, né? Ele saiu originalmente para DOS, e no mundo dos consoles saiu para Nintendo 64, a Nintendo deixou isso, PlayStation, Sega Saturn em 97, e uma versão tanto quanto limitada para Mega Drive. Eu nem sabia dessa história. Eu também não. É produzido pela Tectoy, detalhe, licenciado. Produzido pela Tectoy em 98, licenciado para América Latina e depois licenciado para o resto do mundo. E olha, vou falar uma coisa pra vocês, um milagre de programação. Eu vou dizer na minha experiência pessoal que Duke Nukem foi o último FPS que eu joguei, fiz questão de jogar e jogar todas as fases sozinho até o final e fechar, porque eu sempre achava o jogo extremamente divertido, controverso, polêmico, da maneira como o jogo era feito, não era jogo pra crianças, e era engraçado porque no local onde eu trabalho não era Fortnite, não era Free Fire. Ô Ricardo, rapidão, o último chefe você enfrenta aonde? Vamos ver se o Ricardo tem problema. Num estádio de futebol americano. Aí. O que você podia fazer de bônus? Vamos ver se você fez. Fazer de bônus? Não, que é nessa parte do futebol americano? Exato, matava o último chifão. Qual era o bônus que você podia fazer? Tinha que ser rápido. Eu não lembro, eu sei que você tinha que ter o jetpack pra poder matar o cara. Você só conseguiria matar ele usando o jetpack. Agora é o seguinte, se você reparar, a cabeça dele cai. Você podia chutar a cabeça dele e fazer o sunir lá, fazer o gol lá do futebol americano. Fazer um field goal. Isso, com a cabeça do último vilão. Não, isso eu não consegui fazer, não.
Tinha que ser rápido. Eu não consegui fazer, não. Eu me lembro que eu consegui matar o monstro da seguinte maneira. Antes mesmo do elevador chegar, você já sobe com o jetpack e vai pra trás a toda velocidade. Aí o monstro não acorda. Ele fica lá dormindo. Aí você fica lá pairando no ar na distância maior possível, na altura maior possível, mira com todo cuidado, com toda paciência e começa a lançar foguete no monstro. Ele só começa a atirar em você quando os primeiros foguetes teus chegam nele. E como a distância é grande, você vê os foguetes dele chegando e vai se desviando de lado. Vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro, vai enchendo ele de foguete, pá, ele morre. Achei até meio anticlimático. Talvez essa maneira de matar o monstro não tivesse prevista quando os caras codificaram, mas foi assim que eu matei ele. Aliás, um comentário cretino, né? Que esse jogo foi um jogo polêmico, a venda foi proibida em diversos países, inclusive no Brasil, em particular devido a um incidente lamentável que aconteceu em São Paulo, que um sujeito repetindo uma cena que tá na primeira fase do Duke Nukem, o cara entra num cinema e sai atirando em um monte de pessoas e mata algumas pessoas. Alguém tinha que falar pra ele que tinha no cinema era alienígenas. Pois é. Toda vez que aparece um maluco desse, tem uma história dessa. Nós vamos explorar a vida do cara. Ele gostava de X, então X é maligno, ó. Às vezes é um jogo, às vezes é uma banda, sei lá. Exatamente. Ele usava MSX. Não, o mais divertido, mais de 20 anos eu trabalho numa escola e a gente tinha no nosso computador, numa escola, educação, a gente tinha no computador, só jogo tinha problema com a justiça. Carmageddon, Duke Nukem, que mais? GTA 1. GTA 1, isso aí. A gente só tinha jogo em conflito com a justiça, né? Numa escola. Dá pra ver como é que estavam sendo educados os alunos. Não tendo Jack the Nipper, tudo bem. Pois é. O GTA eu consegui evoluir, aparecendo na tela, em vez de Game On, aparecia assim. Não tô brincando, GTA V aparece. E eu nunca ri tanto num Game Over, cara. Duke Nukem, durante um bom tempo, a gente jogou em rede lá na escola, então a gente puxava um hub, Ethernet, dava uma folguinha, vamos jogar um pouco? Ligava os computadores, tinha uma partição guardada com um DOS e um Duke Nukem lá pra jogar, e a gente jogava lá, na época, começando o crescimento das LAN houses, nós estabelecíamos no laboratório de montagem e manutenção o que nós convencionamos chamar de Lamboteco. A gente botava lá os computadores que tinham na hora, não eram máquinas nada rápido, ao contrário, tudo Pentium 1, mas a gente conseguia rodar bem o Duke Nukem e aí era uma festa. Sendo que você tinha duas fases que eram boas pra Deathmatch, a gente podia usar pra jogar. Simone, pontos fortes, pontos fracos do... Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outras assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Acorda, Simone! Mas saindo do Duke Nukem E seguindo na preleção aí, né? O jogo Descent. o Descent. Descent É um jogo de 1995 para DOS, teve mais algumas versões, inclusive recentemente no GOG, no Good Old Games, o Descent 3 Free Space foi colocado de graça, se baixar. Ele é um jogo, segundo o pauteiro, um mata-marcianos. Mata-marcianos é o termo usado entre os espanhóis para jogos como Space jogos de nave, Space Invaders, só que ele usava as 3 dimensões. Mas ele seria isso ou seria um FPS? Basicamente você tem um conjunto de minas de escavação de um asteroide, uma lua, um planeta. São luas, né? Há um problema, os computadores piram, se eu não me engano, e você tem que entrar com uma nave. Aqui. Um estranho vírus de computador contaminou diversas estações de mineração em torno do sistema solar. Os robôs de mineração enlouqueceram e fizeram o pessoal da Terra de refém. Sua missão é resgatá-los e também destruir o reator das minas para forçar a autodestruição delas. O desenvolvimento foi pela Parallax Software, originalmente para DOS, mas teve versões para Macintosh, PlayStation e Acorde Arquimedes. Aí a distribuição é da Steam do Interplay. Sim, eu lembro, Interplay. Teve no ano seguinte o Descent
Descent 2, o Descent 3 em 1999 e parece que em 2019 vai sair um prequel dele, mas o Descent 3 Free Space foi colocado no GOG em formato gratuito recentemente. Dá pra jogar em modo cooperativo, dá pra jogar no mata-mata. Ele tem realmente quase tudo do FPS, mas com uma jogabilidade bem mais 3D, que literalmente você flutua, né? Você tá em todas as direções. Também flutua porque você tá em túneis, né? Você trafega por túneis e aí você chega numa... Sem gravidade, por aí vai. Você chega numa esfera com vários túneis saindo pra 12 direções. É bem desorientador mesmo. Eu acho que esse jogo aí, junto com o próximo que a gente vai falar, foram os primeiros a serem totalmente 3D. Um detalhe que eu ia falar que o Descent, ele acabou gerando um semi-clone, já que ele é mais aberto, não tão labirintesco, e tem uma pegada mais de jogo de nave, mas o Terminal Velocity, que é da Trader Helmet, e também usava uma versão modificada da ID Doom, né? Eu lembro do nome, mas eu não lembro como é que era o jogo. Nossa, de 96, e ele é pra DOS, se não me engano, 97 mil Windows. Que eu saiba, ele só saiu em DOS e Windows, mas capaz de dúvida ter saído em Mac também, mas deixa eu confirmar. Ele saiu pra MS-DOS e Windows 95. Só. E saiu pra Mac também. Sabia. No caso, foi publicado pela Macsoft para Mac OS, a 3D Realms para o DOS e Windows. Eu lembro dele, mas eu não lembro de ter visto. Eu lembro vagamente dele. Era bacana, e era como se fosse o meio termo aí. Aliás, ele é do mesmo ano mesmo do Descent. Ele não é de 96, não é de 95. E mais tarde ele saiu no Android e iOS. Bem mais tarde. Teve um jogo similar também, vai lembrar o Fury 3, que foi publicado no mesmo ano pela Microsoft, usando a mesma engine, só que específico para rodar no Windows 95. Para começar a atrair, mostrar que o Windows 95 poderia ser uma boa plataforma para rodar jogos. O Fury 3 ele parece praticamente o Terminal Velocity com outro nome, cara. Eu cheguei a jogar isso também. Muito similar. João, você tá ensinando que a Microsoft fica copiando a coisa dos outros? Não, foi a 3D Realms, eles só distribuíram. Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu joguei esse jogo. Ele é bom, ele é bacana também. Ele é mais aberto, mas ele tem a mesma jogabilidade. Eu tô dizendo que assim, eu tô vendo mais cenas aqui. E ele é bem mais... Eu tô lembrando, eu joguei pouco, mas joguei. Ele é mais bonito também. Tô lembrando dele, joguei sim. Mas nós temos que falar de um outro jogo marcante, que é o Quake. Da aveia, né? A aveia Quake. Life's a bitch, and then you die. Inspira praça. O Quake, no caso, no episódio lá atrás no Commander Queen, né? Havia citação sobre um dos próximos lançamentos da empresa, um jogo chamado The Fight for Justice. Nossa, tão bonito. For great justice. Pois é. E o protagonista seria um herói de nome Quake, mas esse jogo nunca saiu. Quake acabou virando o nome de um outro jogo. Em 96 saiu um teste do Quake. Eu lembro que quando saiu o Doom, e aí saiu o Quake, eles anunciaram que o salto do Wolfenstein 3D pro Doom foi 1 e Doom pro Quake seria muito maior. Realmente foi. Eu lembro aí no tempo da revista da Informática CPU, eu escrevi um artigo sobre o Quake. Eu, como MSX, eu escrevi um artigo de PC. Eu escrevi um artigo falando sobre o Quake que tava saindo. Cara, de jogo tá perdoado. Fazer o quê? Era isso que você queria ouvir? Eu queria dinheiro. Seu PC pode ser velho, mas alguns dos jogos para PC são clássicos. Exatamente. Na verdade, eu queria dinheiro na época, então. E fui pago com um cheque sem fundo, mas já contei essa história antes. Pô, sacanagem. Só depois que meu pai entrou na dança, disse que ia apresentar o cheque, o sujeito responsável foi lá rapidinho, pagou a mim e um amigo meu que tinha escrito um artigo sobre computação gráfica. Como é que é? Só um kit de pressão, né? Mas esse não é um podcast pra falar sobre calotes que a Bônus G Editora deu no pessoal, isso a gente já falou lá no episódio da CPU. Então, no ano de 1996, foi liberado uma versão teste do Quake, usava uma engine 2D, muito parecida com a do Doom, que aí ia mostrar pro pessoal pra ver como é que era. Era aqui o teste. Mas foi essa primeira que eu andei mexendo. Mas aí, com o sucesso do Duke Nukem 3D, eles pegaram e olharam assim, a gente precisa dar um trato nesse negócio. Então, eles começaram a mexer, dar uma adaptada, vamos melhorar isso aqui. O Quake tem que ser 3D mesmo, não tem que ser um 3D disfarçado, não. Tem que ser full 3D. Tem que mudar, para tudo, muda tudo. Mais recentemente, principalmente para quem acompanha
o Pinguins Móveis, vamos citar que ele nunca cita, né, mas vamos citar o Pinguins Móveis, que é o projeto paralelo do César Cardoso, que não está aqui presente. Ele conta, inclusive, isso num artigo no blog, que assim, quando o Google estava fechando o Android, com a interface toda baseada no conceito BlackBerry, aí me chega a Apple e pum, iPhone. Aí para tudo, muda tudo, sai correndo, muda toda a interface. Então, nesse projeto do Quake, eles juntaram ainda o American McGee, a Sandy Peterson e o Tim Willits. O American McGee, anos mais tarde do jogo da Alice, é o próprio. O próprio. Caraca. E não é apelido, não é nome artístico, né? A mãe dele batizou ele de American. Nossa. Se ele não tivesse nascido no México, ele seria American. Já se nasce no Brasil, seria Brasília McGee, né? É? Além de, claro, chamaram um cidadão, um tal de Trent Reznor, do Nine Inch Nails, o principal representante do estilo industrial do rock, para fazer a trilha sonora, e aí rola um jabaculê bacana ali no Quake dele. Aliás, originalmente o Quake não teria música, seria só ter efeitos especiais, mas o Trent conseguiu convencer a galera que, poxa, é bom ter uma música de fundo. Seria um pecado gigantesco. Pois é. Nessa altura do campeonato, eu acho que já era coisa do passado, esqueminha amiga, né? Ou trilha sonora ou efeitos sonoros. O jogo foi lançado no dia 22 de junho de 1900 para DOS. Posteriormente saiu para um monte de plataformas, saiu para vários sistemas operacionais. E aí, ele não era um ambiente 2D disfarçado de 3D. Ele era 3D mesmo. Ele era full 3D special. E aí ele misturava alguns elementos medievais de RPG. Eu lembro da arma que atirava pregos, por exemplo. Tinha lá temática com alienígenas, demônios. Isso não existe. Portais. Portais trazendo alienígenas e demônios. Muita coisa meio tirada de coisa do Lovecraft, né? HP Lovecraft. Isso veio um pouco, acho que por conta do Romero e principalmente por conta do Sandy Peterson. Sim. E pra quem não sabe, o Lovecraft é aquele cara que estudou lá na Universidade Miskatonic, na cidade de Arca, tá? Tá explicado porque o Arca, né, no Batman, né? Rasgo de história, como se alguém tivesse muito preocupado com ela. Em algum ponto do futuro, a humanidade desenvolve um sistema de teletransporte, os Slipgates, mas o sistema foi comprometido por um inimigo conhecido como Quake. Na verdade, na última fase eu fico sabendo que ele não se chama Quake, ele se chama Shub-Niggurath. Meu Deus do céu. Com esse nome também não ajuda, né? Tinha que ser inimigo, né? Saúde. Obrigado. Ele tá usando os portais para enviar tropas para a dimensão dos humanos para testar nossa capacidade de combate. É o Doom sem Marte. Aí, pra variar, você é o Ranger, o último sobrevivente da Operação Counter-Strike, assim como a Enterprise é a única nave no setor. Você é o único que está disponível. A operação se chama Counter-Strike, o jogo Counter-Strike é outro, tá? E aí você, e o que você tiver à mão, arma atiradora de prego, sei lá, os Cambó A4. Faquinha de bolo pulmão faltando um pedaço. Mas é uma faquinha de rocambole? Também, Então você tem que concluir a missão, que é recolher as 4 runas mágicas das dimensões do Quake e evitar a invasão da Terra. Ou seja, beleza. Tranquilo, passei no parque. Em Quake, tudo era poligonal. O Quake era todo poligonal, coisa que o John Carmack desenvolveu. Isso influenciou no desenho das fases, movimentação do personagem, a forma como é que era o combate, tudo. Os inimigos não eram mais sprites chapados, como tínhamos no Doom, ou no Wolfenstein 3D. O detalhe é que como eles passaram a ser renderizados, não ficava mais praticável em termos de CPU botar tanto inimigo da tela quanto Doom. Então você tem menos inimigos em quantidade no Quake, só que eles são mais fortes. Sim, era uma caprichada. Você tem que dar mais tiros e tem que ter mais técnica para acertar eles. Cada tipo de inimigo do Quake, se eu não estou enganado, você tem uma técnica para acertar eles. Teve uma sequência no ano de 97, que era o Quake 2, não foi tão conhecido. Mas era boa também. Sim, o Sandy Peterson caiu fora, John Romero saiu. O Quake 2, ele meio que eu acho... É um Doom. Exatamente, pegaram o Quake e vamos botar isso aqui o mais parecido com o Doom possível. Aí tiraram toda a parte do Lovecraft, só ficou ficção científica, mas na verdade esse jogo não era pra se chamar Quake. Era Protótipo 3? Era o Strug, ou Load, não sei o que. Tá. Ele não era pra se chamar Quake, mas sim, em decorrência dos fatos, ele acabou virando Quake 2. Porque assim, ele não era tão famoso, porque ele ficou muito falado do primeiro Quake e o terceiro, que é o Quake 3 Arena, né? Que alguém botou na pauta Quake 3 Urina. Kill it! Por que isso, Giovanni? É você no Deathmatch, que é uma caixa de areia. O Quake 3 Arena ficou muito famoso, né, em
parte de 1999, que aí ele pegou o rasgo de história de assumiu que não se prestava pra nada. No Quake 2 já tinha largado toda a parte de Lovecraft, tinha migrado pra ficção científica. Agora o Peterson e o Romero foram embora e ninguém saiu, vamos ler o livro do Lovecraft, não, estamos sem paciência. Eles partiram pro seguinte, agora, filho, é multiplayer e pronto. E isso rendeu muitas partidas, muita gente jogando Quake 3 Arena, como diziam no laboratório de informática da graduação em matemática no FRJ, eles marcavam testar a rede. Sábado de manhã, vamos testar a rede no laboratório. Eu já sabia que era partida de Quake 3. E aí ele é extremamente customizável. Então, por exemplo, tinha um amigo meu que o personagem dele, que ele usava, se não me engano, eu não lembro, tenho certeza se era um Quake 3, creio eu que era, portava granadas e a granada tinha a forma de um Papai Noel. Aí pra ele atirar a granada, ele tirava o chapéu do bonequinho do Papai Noel e jogava. Sim, e a partir desse ponto aqui, no lançamento da família Quake, o FPS literalmente explodiu. Por isso que literalmente 99 é o ponto de corte desse episódio. E aí vamos falar do legado do Quake, né? O legado que ele traz, muita coisa. Por exemplo, aceleração 3D por hardware. Sim. Né? A primeira versão era o próprio processador calculava e montava todos os polígonos. Mas aí a aceleração 3D foi aumentando, melhorando. 3D FX, Voodoo, e eu não sei a ordem das placas, eu tô especulando com os nomes que eu lembro. E aí eles passaram a ser padrão de forma seguinte: joga pra placa de vídeo calcular os polígonos e colocar na tela. Já em 96, o Quake ganhou uma versão otimizada para as placas de vídeo da Redition Veriter, que é o V-Quake. Mas sim, foi uma experiência de desenvolver uma API proprietária, assim, foi tão frustrante pro John Carmack, foi tão frustrante que tomou duas decisões. Uma, nunca mais escrever um port proprietário novamente. E dois, trabalhar com padrões abertos. Assim surgiu, no ano seguinte, a GL Quake, usando o OpenGL. Inclusive, outros exteriores como o Doom, tudo tem versões usando o OpenGL, tudo. Aliás, o Doom 3, vale lembrar que o executável dele para rodar no Linux, sendo baseado em OpenGL, era disponível no site para baixar. Agora, os arquivos você tinha que pagar para ter, os WADs. Mas o executável você tinha para baixar sem problema nenhum. Outra coisa, com o jogo, questão de jogo em rede, o Doom começou, popularizou, o Quake melhorou e incrementou, a ponto de sair o Quake 3 Arena. Sim. Cujo foco era multiplayer, mata-mata. O foco era não ter foco. O foco era, eu quero lutar, quero jogar aqui, quero matar meus amigos aqui, quero dar tiro nos outros. Customização, dá pra você customizar de tudo, né? Gráfico, personagem, armas, inimigos, jogabilidade. Tinha um xadrez pra rodar dentro dele. Fizeram a versão de xadrez. Aliás, João, me tira uma dúvida. O Team Fortress só surge dentro do Quake, né? Não, Team Fortress surge dentro do Half-Life. Não, surge dentro do Quake. Originalmente, no conceito de Quake, você podia ter personagens específicos para cada tipo de missão. Surge como um mod do Quake. Ah, tá. Não o jogo, conceito. O conceito. 3 Arena. Tem inclusive um slide Quake que você movimenta o personagem usando mais numa prancha de snowboard ou coisa parecida. E a última coisa que eles lançaram foi a ideia de você poder. Foi feito um teste no Doom, mas no Quake a coisa começou a crescer mesmo, que é a ideia de você gravar o jogo. E isso aí possibilitou o início das competições de speedrun para o jogo. Para quem não sabe o que é speedrun, procura no YouTube, mais fácil. Hoje em dia tem muita coisa disso aí beneficente, não sei se você reparou. Não, tem, é. Como é que é? Eles fazem umas quermesses beneficentes, aí os caras chegam lá pra jogar o jogo X. Geralmente jogo retro, tanto de PC quanto de consoles, até essa época aí, até 2000, 99, os caras devem ter jogado muito esses jogos, sabe, o jogo da retina, né? Na verdade, os caras trabalham com os bugs do jogo pra poder avançar. Não precisa procurar nas internet da vida, não. Vamos deixar aí, só notificando, né, o recorde atual de speedrun Quake é de 11 minutos e 57 segundos. E vamos deixar aí o link onde tem a tabela dos speedrun do Quake. Não, tem outras coisas, né, pequenos filmes dentro do jogo, eu não lembrava. Mas eu acho que eu ouvi falar, pra só usar coisa pra fazer filme, né? Você podia salvar a jogada, também podia fazer pequenas animações. Então a galera fica literalmente brincando de fazer encenações. Isso que o pessoal faz hoje em dia com Minecraft, também vai fazer com Quake 3. Isso mesmo. Mas isso aqui é um podcast de gente de idade. Esse negócio isso aí é coisa de jovem que fica lá no Twitch da vida, tá? Twitch TV. A gente não sabe nem usar o Twitter aqui. Fale com você. Você é uma parte da humanidade, também não sabe usar o Twitter, liga não. O que sai de besteira. É só pra escrever alguns caracteres lá e pronto. 280 caracteres agora. Enfim, vamos adiante. Vamos falar de mais alguns FPS, já que a gente tá... Sim. Para tudo aí!
Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Vamos falar das menções honrosas, que são muito importantes, que ficaram ali quase linha de corte. Olha, João, as menções horrorosas, não é isso? Menções honrosas. E vamos começar com o console de novo, dessa veye o Nintendo 64, GoldenEye 007. Sim, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Bondcast, que é um podcast especializado sobre James Bond, a curiosidade é que a maioria dos fãs de 007 que estão lá começaram jogando GoldenEye no Nintendo 64. Olha só! Vários são fãs da série, filmes, porque começaram jogando o GoldenEye no Nintendo 64 e teve remakes agora, recentemente. É um port da Rare, né? Port não, é um jogo da Rare. É um jogo da Rare, né? A Rare desenvolveu. É um jogo nativo do Nintendo 64, hein? Sim, eu me expressei mal. Ele foi feito nativamente para Nintendo 64, o desenvolvimento foi todo feito pela Rare, que é empresa hoje em dia que pertence à Microsoft, né? O N64 chegou a ter outros títulos de FPS, mas era um port, ou seja, esse aqui não, esse assim, a Nintendo decidiu que o console dela teria um FPS, ou seja, o FPS chegou no mundinho mainstream dos consoles com esse cara. Sim. Alcançou um status muito maior com o Halo no Xbox, porque, mais uma vez, a Microsoft e o Bungie se juntaram e vamos desenhar a interface dos controles, em cima do nosso controle, inclusive. Fora que também era uma plataforma mais robusta também. Até porque é o seguinte, porque até esse momento o FPS era um jogo estritamente de computadores, por conta do uso de teclado. Mas aí eles fizeram e um multiplayer local, para 4 players, tela dividida. O outro também que a gente vai falar é um jogo muito barato. O Rio. Custa R$1, né? Exatamente. Dá uma olhada no meu avatar de usuário no Discord. Eu já vi. Ele surge na explosão do multiplayer, né? Online, e inaugura aquela famosa Unreal Engine, né? Que todo mundo usa. Um monte de gente usa. Que tá na 4 hoje em dia, o pessoal usa até hoje. E também despontou a Epic Games, que hoje em dia tem sua própria loja online. E é engraçado a gente falar isso, porque o próximo jogo que a gente vai falar tem tudo a... seguiu exatamente. Seguiu não, ele fez os mesmos passos antes desse aí. Ele despontou mais cedo no quesito loja. A gente vai falar de Half-Life. Sim. Também de 98, da Valve. E qual o personagem principal usa óculos e carrega um pé de cabra? Valve, aquela empresa que tem simula um cara com uma válvula no olho, empresa do favor. É Steam, gente, tá bom pra quem não entendeu. Steam, tá? Do Steam, da Engine Source, muito usada até um tempo atrás, que deu origem a Praga. É isso, Giovanni. Fala que a Praga aí, ó. Quem falou foi o Giovanni Nunes. Foi ele que falou aí, que não fui eu. Mas assim, o Counter-Strike foi o que alimentou as lan houses no Brasil. Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Cara, até hoje em dia caiu bastante, mas se você não procurar com um pouco de cuidado, você ainda encontra lan house rodando no Counter-Strike. Pouco de cuidado. Só ver a esquina. E outra, o Global Offense tá aí, ó. Até pra benchmark o pessoal usa ele. É só dar senha de root pros teus alunos e você virar as costas por 5 minutos. Vai aparecer instalado nas máquinas lá o Global Offense. Aposto que eu tô assim. Não precisa instalar. E o moleque ainda reclamando, droga de computador do colégio que não roda 200 frames. Não, 2 comentários a respeito. Primeiro, tem versões que não precisam ser instaladas. Eles simplesmente jogam na área dos dados e conseguem rodar direto de lá sem ter instalado. 2, eu tive um aluno anos atrás que veio reclamar que não gostava de cinema, que o frame rate era baixo, era só 24 quadros por segundo. No, God! No, God, please, no! 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 Então tá no cinema errado. Pra começar, o cinema trabalha com 48 quadros por segundo, pra imagem justamente não piscar. Ele falou isso uma vez em sala de aula pra ele, falou assim, é porque o moço não tirava um ponto por essa palhaçada. Sério que fez isso? Baixava tua nota agora. Falei. Aí ele ainda tentou justificar. Eu falei, não tenta não, senão eu vou perder meu bom humor. Vamos continuar a aula, vamos? Pronto, acabou. Né? Tu vê, né? Quando a vida é movida a FPS, a frame rate... Enfim,
Tudo que importa pra ele é o maior frame rate possível. O resto do mundo que se exploda. Começando a achar que o Ricardo concorda com o Giovanni sobre a praga do Counter-Strike. Também. Tem Counter-Strike nas máquinas da minha escola. No dia de hoje, no ano da graça 2019, se você procurar um pouquinho, você vai achar na área dos alunos nas máquinas. Eu sei. Você vai achar, sem estar instalado. Eu tenho certeza. Deve ser pelo menos o Global Offense ou 1.6. Um ou outro. Não sei qual, mas tem que eu sei. Tanto que eu quero saber quais são as máquinas, que a gente tá chegando no período do fim do ano. Eu quero poder fazer um mata-mata lá com os colegas, né? Aí eu não vou ter que trabalhar de ficar botando coisa nas máquinas. Oh, yeah. Já pega e já joga. E falando em mata-mata, vamos falar sobre o primeiro jogo que... Engraçado é isso. Vamos falar do primeiro jogo sobre Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não é o primeiro e nem vai ser o último. O primeiro de 1928. O primeiro é FPS que trabalha com a temática de Segunda Guerra Mundial. Não foi o primeiro, mas o primeiro foi o Wolfenstein. Ah, é verdade. Mas é o primeiro que tem um conceito realista, conceito histórico. As pessoas morrem. Afinal de contas, Hitler não teve um mecha. Ai, caramba! Ah, não, que droga. Hitler não criou demônios. Você não tava lá. Eu vi um canal do YouTube que dizia que tinha 2. Um era azul. Qual, aquele mesmo que fala da Terra plana? Não, da Terra triangular. Do ET Bilu também? Também. Ah, tá bom. Voltando. Não, essa é a Rede Record, cara. Quentin Tarantino não participou. Não, Quentin Tarantino não. Vamos falar de Steven Spielberg. Vamos falar de Steven Spielberg. Aquele do ET, Indiana Jones, que em parceria com a Electronic Arts, aquela do Lux Paint e do FIFA, juntos, eles fundaram o estúdio 2015 e usaram toda a pesquisa para o projeto irmão do filme Resgate do Soldado Ryan, aquele amigo do Wilson, o Tom Hanks. Aquele o qual estão tentando pegar o Ryan, né? Exatamente. Gostei de um crossover do Tom Hanks gritando Wilson quicando assim nas linhas inimigas. Aí vão achar o Matt Damon, ele tá plantando batata. Aí, voltando, esse jogo se chama Medal of Honor. Sim, gente, o primeiro Medal of Honor saiu no ano da graça 1999 para o console PlayStation 1. E teve uma sequência chamada Medal of Honor 2. Tem algum subtítulo? Acho que não. Ah, o Allied Assault. Não, Allied Assault é o 3. Ah, eu não sei. Que também foi lançado para PlayStation. A parceria encerrou, inclusive, nesse terceiro jogo da EA com Spielberg, com o Medal of Honor Allied Assault, ou Frontline nos consoles. Da Taito, né? É remake. Steve Spielberg fazendo um remake do jogo da Taito, isso, de 2002, para PC e PlayStation 2. E, se não me engano, também o Xbox clássico. Ainda tem daí o Call of Duty, que a primeira versão sai em 2003. E que foi a resposta da Activision para essa série. Sim, Call of Duty tem, sei lá, 48 versões, 53 ports, sei lá, é coisa pra caramba. Sim, a EA fez um Medal of Honor, mas mesmo assim, ela não satisfeita, ainda resolveu fazer um outro jogo mais voltado para multiplayer online, que é a série Battlefield. É esse que o tanque voa? Não. Qual que o tanque voa? Ah, boa pergunta. Tem um que o tanque voa, que sai 500 pessoas no helicóptero. Não sei que jogo você tá falando. Também não sei não. É, a série Battlefield foi feita pela DICE, que é um estúdio lá da Finlândia ou Dinamarca, agora não me lembro, que segundo o Rafael, que ele me disse, era uma produtora de jogo de Amiga, que eles mudaram de nome. Chamada High-Tech Softworks. Não é High-Tech. Digital Illusions. Ah, essa. Inclusive, agora olhando aqui, o primeiro jogo da série Battlefield ainda era Digital Illusions. Aliás, é aquela do Pinball Dreams? Exato. DICE, DI, Digital Illusions. Exatamente. DICE é Digital Illusions Creative Entertainment. Digital Illusions, você entendeu? Não tá. Exatamente. A Digital Illusions é aquela famosa da série Pinball Dreams, do Amiga. Pinball Fantasies, Pinball Dreams, Pinball Illusions, True Pinball. Fizeram um jogo de pinball e FPS, olha. A gente tem jogo pra caramba, desde o Amiga. E o primeiro jogo que eles fizeram é em Television, é o Sword Maker Pro, falar de 91, jogo no apagar das luzes do Intellivision. 91? 91, apagar das luzes. Ah, 81, né? 91. Como assim fizeram um jogo 91 pro Intellivision? Pergunta pra os caras, cara, tá aqui 91. Não é nem apagar as luzes, já tinha apagado a luz. Eles acenderam uma vela. Não, já tinham apagado a luz, já tinham roubado as lâmpadas e a fiação. Então, eu tinha recolhido o relógio. É isso aí. Talvez eles tenham o título de último jogo do Intellivision, comercial. Comercial, o último não, porque o Kai, por exemplo, que tem faz jogo pro MSX, também faz jogo pra Intellivision, então... Nossa. Não existe o último jogo de nenhum console, nem de nenhum computador clássico. Isso é verdade. Estão fazendo, inclusive, Prince of Persia pro Intellivision. Nossa. Outro jogo que eu gostava de corrida, que eles fizeram, foi até pro
Windows e pro PlayStation, Motorhead. Gostava desse jogo PlayStation. Rally Masters, eles também fizeram. O Rally Sports é deles. Rally Sports Challenge. Vamos falar do que, Ricardo? Vamos para as curiosidades. A caminho do portal que nos vai levar para a próxima fase. Giovanni, o que é essa imagem que você colocou aqui? Da equipe? É da equipe? Esse é um gráfico interessante com a galera, né? Vai estar no nosso show notes. Quem tava na equipe da ID desde o início. Então tá lá, John Carmack, John Romero, Tom Hall. O Sandy Peterson saiu, né? Ele foi pra Ansible. O American McGee foi fazer FIFA Soccer. O John Carmack ficou até 2013 na ID. Ele foi pagou a porta, as luzes. O John Romero saiu, né? Ele pediu demissão. Assim como o Tom Hall, que foi pra 3D Realms. E depois o John Romero e o Tom Hall se juntaram, fazer um jogo legal, né, João? Store, que jogo é? Store da Katana? Daikatana, tá bom. O último realmente a sair foi o próprio John Carmack, né? Que agora brinca de realidade virtual e coisas assim. Então nenhum do Classic Doom tá hoje em dia na ID lá da Bethesda. Ninguém da ID tá na ID, né? Pois é. Nem o Adrian Carmack? Ele não tava no meu gráfico, não posso fazer nada. Capaz de ele tá lá ainda. Ou não, né? Então, qual a grande polêmica que envolve a ID? Se dizem que o Doom matou a Amiga, é isso? Mas então, seguindo pra segunda curiosidade, o Juan tava falando. Afinal das contas, o Doom matou o Amiga? O Amiga tinha capacidade de processamento pra ter um port do Wolfenstein 3D ou do Doom? Do Wolfenstein com certeza tinha. Amiga 1200. O Doom talvez não. Amiga 1200. Esse tipo de coisa de Doom, Amiga, FPS no Amiga é literalmente um episódio próprio. Então assim, vamos deixar aqui um post nosso, um videozinho documentário do RetroRoy, como vamos deixar outros tantos documentários do RetroRoy, que vão ser bastante interessantes pra você complementar o episódio. Tem informações que você já falou, outras novidades. Eu acho que foi meio coincidência de data. O Modelo tá mal das pernas e tá saindo. E uma coisa eu falo, PC não tange pra jogos despontou nessa época aí do Doom. Wolfenstein /92 93. Foram os kits multimídia que tornaram o PC uma máquina viável pra jogos. O rádio ficou barato, né? O pessoal começou a olhar pros jogos e falou, caraca, agora sim. Não, e as próprias produtoras também foram desenvolvendo muita produtora fazia portes do Amiga para Amiga e PC e foram também ganhando expertise, né? Eu acho que nessa época aí, 92 para 93, eles fizeram um favor pessoal, que é padronizar no VGA e esquecer o resto. Sim. Enquanto eles estavam amarrados no EGA, amarrado no CGA, tinha um aproveitamento melhor da VGA. Você tinha que fazer o mesmo gráfico 3 vezes, né? Sim. A padronização e o kit multimídia, pode dizer que se o pessoal de Amiga que é responsável pela morte do Amiga para ficar tendo ódio, o kit multimídia e a padronização de vídeo. Sim. Na verdade, quem matou a Amiga foi a Commodore, meu. Isso é verdade. Mas isso aqui, como eu já falei, isso é tema literalmente para um outro episódio só dele. Vamos botar nos brindes aí uma coisa mais... Vou falar no plural, episódios. Sim. Colocar um outro brinde aí, né? Que é um post do blog 2-Bit History, recente até, que literalmente conta como a Força Aérea Americana contribuiu para que Doom fosse desenvolvido. Uau! Parte da tecnologia usada no Doom. Que a gente começou lá com tanques, exército americano, a gente também chega em Força Aérea Americana. Caramba. E pra terminar, um pouco de zoeira, porque ninguém aqui é de ferro. Claro. Só que eu não vou citar, isso vai ficar direto no post e vocês vão ver lá. Deixa o pessoal saber. Então é isso aí, né, gente? Fechamos mais um episódio de jogos aí de fim de ano. Episódio épico. Episódio épico mesmo, cara. Deixa eu fazer um pequeno à parte. O pessoal fã de jogo shooter pode estar pensando que a gente omitiu um jogo muito clássico, muito influente, que é o Tomb Raider. Só que Tomb Raider não se qualifica como first person shooter porque não é first person. A câmera fica pairando atrás e acima da Lara, vendo ela de costas o tempo todo. Quem falou que Tomb Raider é first person shooter, gente? Não apenas citando. É o first stalker shooter, né? Antes que digam que a gente esqueceu, que a gente tá sendo machista ou coisa do gênero, não. Quem falou isso nunca jogou Super Mario 3D. Super Mario 3D é exatamente o mesmo estilo do Tomb Raider. A única coisa é que o Mario não atira. Tirando isso, é igual ao Tomb Raider. Eu não acho que os dois são da mesma época. Eles são da 97. Ou se foi uma coincidência. Mas se você reparar, Tomb Raider e Mario são o mesmo estilo. São jogos de plataforma 3D. É que o Tomb Raider tem tiro por acaso. E é isso. Fechamos então, gente. Fechamos.
Episódiozão esse, hein? Fechamos um ano, inclusive, mais um ano de retrocomputaria. Mais um ano, mais episódio. 10º ano, 10 anos de retrocomputaria. Então, galera, vamos nos despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Claudio Fidelis e eu ainda sou o cara da metralhadora. E eu, Juan Carlos Castro, saio queimando todo mundo e tchau. Gente, o Ricardo se matou com a serra elétrica. Não, ainda não. I see dead people. Eu só tô calado. Então, gente, este é o fim de mais uma temporada. Talvez na próxima a gente pule o tubarão. Uma década. Fim de uma década, Giovanni. Pois é. Talvez na próxima a gente pule o tubarão. E nos vemos literalmente no ano que vem, né? Ou daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias pro Repórter Retro. Janeiro estamos com episódios das Retro Besteiras. Então, as abobrinhas coletadas ao longo de 2019. Episódio novo em fevereiro de 2020. Isso aí. É isso, gente. Valeu, galera. Fui. Gente, eu vou lá pegar a motosserra, tá? Tô precisando matar uns demônios aí. Tá? Vou ali e já volto. Se eu sobreviver, eu conto pra vocês o resultado em fevereiro de 2020. Até. Na verdade, o Ricardo vai serrar uns amigas. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC.